Saudações a todos os conectados, me chamo Victor Castilho, bem-vindos ao canal Impérios Históricos. No vídeo de hoje falaremos do primeiro grande império da humanidade, o Egito. Isso mesmo, pirâmides, areia, camelos e múmias, pelo menos é o que vem à minha mente. Mas a grandeza desse império vai além disso. Possuía boa agricultura, arquitetura, escrita e muitas outras façanhas. Foi cenário de várias guerras e lar de pessoas famosas, como Cleópatra, Tutancâmon e por aí afora, além de possuir o tão famoso rio Nilo. Sem mais demora, vamos para o vídeo. Para entender a sua formação, devemos olhar para o rio Nilo. Ele nasce no meio da África e sua queda é no Mediterrâneo. Para quem não sabe, Mediterrâneo é o mar que liga a África à Europa. O Egito fica bem ali perto. O grande destaque desse rio é uma região chamada Delta, que é uma parte triangular com várias saídas de água, uma região ideal para o cultivo. Sem pensar duas vezes, aquela galerinha que estava meio sem rumo, vindo de todas as partes procurando alimento, decidiu colocar suas tendas ali. Esse povo era de várias tribos e povos diferentes, então logo começaram a brigar entre si para ficar com as melhores terras. Isso aconteceu por volta de 5.500 a.C., por volta de 7.500 anos atrás. Depois de muito tempo, aquele local já possuía várias cidades que não paravam de crescer. Alguns fizeram alianças com outros povos, não só porque moravam perto, mas também porque acreditavam ter a mesma descendência mística. Cada tribo tinha o seu chefe, que era chamado de nomarca. E o resultado foi que esses dois reinos se dividiram em duas partes, o do Alto Egito e o do Baixo. O Alto pertencia à nascente do rio Nilo e o Baixo à sua queda no Mediterrâneo. Mas esse ainda não era o Império Egípcio, e sim um monte de doido que brigava entre si. A história só mudou mesmo por volta de 3100 a.C., quando um sujeito chamado Menes uniu esses dois reinos e se tornou governante de todo o Egito. Sim, ele foi o primeiro faraó. Construiu uma capital bem próxima àquele delta para fiscalizar o comércio com os árabes. Tudo no Egito funcionava por meio da troca. Eu te dou um produto meu e você me dá um produto seu. Estavam virando como capitalistas, e o principal produto de troca e comércio dos egípcios era a cevada, aquela da cerveja. Apesar de estarem tendo uma boa agricultura, os egípcios não passavam a vida inteira plantando. Realizavam várias expedições militares, principalmente pela Núbia e Líbia, sempre em busca de mais recursos. Então o povinho começou a ter um certo respeito pelo Egito. Como todos os homens ostentosos, os faraós quiseram ter ainda mais glamour, até mesmo após a sua morte, pois sempre acreditavam na vida após a ela. É nessa hora que eu explico as famosas pirâmides. Antes dela, os faraós eram enterrados em buracos na terra. Não como nós, mas em uma coisa chamada mastaba. Não demorou muito para que eles desejassem algo a mais, algo mais esplêndido e que nunca havia sido feito. Nascem então nossas queridas pirâmides, que tinham o único objetivo de preservar o corpo do faraó para a sua vida após a morte. Para que o seu corpo não se deteriorasse rápido, eles eram enfaixados. Essas são as famosas múmias. O Egito era formado por vários deuses e cada cidade tinha o seu mais famoso. Em suas mentes, o faraó era a reencarnação de um deus e escolhido para governar o povo. Dividimos o Egito em três partes: Antigo Império, Médio Império e, por último, o Novo Império. Todos esses blocos foram divididos por crises que desmoronaram a região, seja elas políticas ou econômicas. O primeiro ficou conhecido como a Era das Pirâmides. Gastaram tanto dinheiro com isso que foram à falência. Passaram fome, sofreram invasões de outros povos, enfim, foi terrível. Por causa disso, as províncias não pagavam mais impostos, o povo começou a se dividir novamente, fazendo com que, mais uma vez, o Egito fosse separado entre o Alto e o Baixo. Depois de guerras e conflitos, o Alto dominou o Baixo e obteve o controle de toda a região novamente. Entramos agora no Médio Império, conhecido como a fraqueza do homem, porque mais uma vez quiseram ostentar demais e foram à falência. A diferença é que dessa vez assumiram de vez o controle da Núbia. Após outra crise, entramos no Novo Império, a época das conquistas. O Egito percebeu que a melhor defesa era o ataque.
Quem assistiu Karate Kid vai entender a comparação. Não. O Egito dominou da Síria até o meio da África, sempre ostentando seus carros de guerra, aprendendo com outros povos. Nesse novo império temos o tão famoso Tutankhamon. Foi o faraó mais conhecido, mesmo tendo iniciado seu reinado aos 9 anos e terminado aos 19 com uma morte súbita. Foi conhecido por reorganizar a religião do povo e focar a adoração em um só Deus. Após a sua morte, os faraós começaram a dar muita importância aos sacerdotes e a pessoas influentes, como os escritores, que aliás escreviam no papiro, e outros líderes, fazendo com que o faraó perdesse poder e levasse o país novamente à sua queda. Após isso, o Egito não conseguiu se reerguer novamente e foi dominado por povos famosos, que falaremos sobre eles nos próximos vídeos. Esse foi o Impérios Históricos da semana e espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, mande pelos comentários e a responderemos antes do vídeo seguinte. Não esqueça seu like e inscrição para que o YouTube perceba o potencial do canal e nos incentive a continuar produzindo. No próximo vídeo falaremos sobre os acádios. Boa semana e até lá!